Então, vamos dar sequência. Questão 36, é uma questão de advogado BNDES do ano de 2012. E dando uma olhadinha aí nessa questão, ela envolve aquela parte de organização administrativa, em especial o aspecto que se refere ao chamado terceiro setor, onde o poder público ele acaba estabelecendo uma parceria por diversos métodos admitidos, né, as OS, as OCIPs, as ONGs em geral, podem celebrar certas parcerias com o poder público para a prestação de alguma atividade que é própria do Estado. Bom, vamos dar uma olhadinha aí, né? Uma união de esforços entre a chamada sociedade civil sem fins lucrativos e o poder público para uma adequada prestação de uma atividade administrativa. Vamos dar uma olhadinha aí no nosso enunciado para responder a questão. As entidades integrantes do terceiro setor, tais como as organizações sociais, as chamadas OS, e as organizações da sociedade civil de interesse público, que são as OCIP, submetem-se ao regime seletista de emprego público no que tange à contratação de pessoal. Normalmente é assim que o pessoal é contratado no âmbito dessas organizações, a qual deve ser precedida de aprovação em concurso público de provas e de provas e ditos. Aqui que está errado. Tá? OS e OCIP é iniciativa privada, não é administração pública. Então as contratações ali normalmente seguem a linha da CLT, é um contrato de trabalho, mas a admissão não depende de prévia realização de concurso público. Isso é válido na administração indireta. Empresa pública, sociedade de economia mista e fundação instituída pelo poder público de direito privado. Bom, então aqui está errado, né? Essa parte final aqui. Porque o terceiro setor, é onde se enquadram essas instituições, é composto por entidades da sociedade civil, beleza, sem fins lucrativos, ok, que recebem uma qualificação do poder público, ok, né, dependendo do enquadramento, ela pode ser uma OS, uma OCIP, vai celebrar um termo de parceria, um contrato de gestão, para atuar em áreas de relevância social, até aqui ok. E, com isso, passam a integrar a administração indireta do respectivo ente federativo. Aí está errado. Pelo fato de estabelecer esses vínculos com o poder público, não faz com que essas instituições sem fins lucrativos, que normalmente são associações e fundações instituídas pela iniciativa privada, que se qualificam como OS ou OCIP ou um outro vínculo similar a esses aqui que a gente está trabalhando, isso não faz com que elas passem a integrar a administração indireta. Muito pelo contrário, elas continuam na iniciativa privada, colaborando com o poder público. Então, tanto a primeira afirmação como a segunda, elas estão erradas. Então, vamos analisar aqui a nossa questão. Analisando as afirmações acima, dentro daquilo que eu já coloquei para você, conclui-se que as duas afirmações são verdadeiras. Não, né? E a segunda justifica a primeira? Nada a ver. As duas afirmações são verdadeiras e a segunda não justifica a primeira? As duas afirmações são falsas. A primeira afirmação é verdadeira e a segunda é falsa? Errado. A primeira afirmação é falsa, a segunda é verdadeira? Errado. Então o gabarito é aqui na letra E. As duas afirmações são falsas. Beleza? Acredito que durante, né, o curso aí da questão a gente já explicou o porquê do equívoco das duas afirmações. É um modelo tradicional que a SESGRAN Rio costuma utilizar em alguns concursos, né? Coloca duas informações e trabalha em cima das informações que ali estão presentes. Tudo bem? Então, gabarito da questão 36, letra E. Sempre alertando a você. Procure fazer a questão antes, se você já estudou, se você já está, né, antenado aí com a preparação para o concurso público. Depois vem para a correção retirar suas dúvidas. Você tem sempre lá o canal no Facebook, lá na minha página, para eventuais dúvidas, né, críticas, questionamentos que você possa ter. Beleza? Vamos em frente. Próxima questão, então. Depois da 36, temos a questão 37. O que dá para ver até agora, né? Trata-se de, obviamente, uma questão da SESGRAN Rio para o cargo de advogado da Petrobras do ano de 2012. E quando a gente olha para o Decreto-Lei 200 de 67,
a gente já raciocina com a administração pública, estrutura de administração pública, em especial entidades, descentralização, desconcentração, órgãos, entidades, administração direta, indireta e suas características. Então, perceba, Sesgan-Hiller gosta de utilizar terminologias do Decreto-Lei 220. Atenção, então, para esse decreto. Ele estrutura a administração pública federal do Poder Executivo, já é bem antigo, mas ainda é utilizado nas questões de concurso de vez em quando. Então, pelo menos, ele está bem ultrapassado, né? Muita coisa já não tem aplicação, mas ao menos ali o artigo 5º, né, os primeiros artigos, eles se mostram importantes para que a gente faça um estudo, tá? Você fez o curso comigo aqui, você teve essas informações, a gente traz esse decreto e nas passagens que são pertinentes. Curso teórico, né? Então vamos lá. Nos termos do Decreto-Lei 200, de 67, a administração indireta federal é composta por autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Até aqui é só uma afirmação. Nada está sendo questionado. A respeito do regime jurídico aplicável a tais entidades, considere as afirmações a seguir. Então, a gente pode verificar nessa questão tanto em informações lá do nosso Decreto-Lei 200, como também algo que possa vir da teoria sobre essa matéria. Então, vamos lá. Está pedindo, a gente já vê aqui no final, que está pedindo o que é correto. Então, a gente vai analisar aqui os itens para identificar o que está correto. Item 1. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público interno e sua criação pressupõe lei específica. Beleza, a gente pode compor aí a Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso 19, que exige uma lei específica para a sua criação. E o fato de ter personalidade jurídica de direito público a gente encontra no 200 de 67, no Decreto-Lei 200, e interno a gente encontra lá no direito civil, né? Porque essas pessoas elas compõem a estrutura de Estado atuando internamente, né? Num plano internacional atua a República Federativa do Brasil como Estado soberano, não é isso? Bom, vamos dar uma olhadinha então no item que está correto, né? Olhando para o item, é interessante que a gente... Lá no Código Civil você pode olhar lá o artigo 4041, que vai afirmar que uma autarquia é pessoa jurídica de direito público interno. Se não me engano, o artigo 41, inciso 4 do Código Civil. Bom, só a título de curiosidade, né, vamos dar uma olhadinha. Se o 1 está certo, bom, vai ser letra A, D ou E. E não tem jeito, tem que acertar a letra, conhecer bem o 2 e o 3. Porque tem um sozinho, tem um com 2 e um com 3. Então vamos nessa. 2. As empresas públicas que exploram atividade econômica e que, portanto, se posicionam em situação de concorrência com a iniciativa privada estão dispensadas da realização de licitação para contratarem com terceiros. É interessante que ele citou lá o 267, mas isso não está no 267. Tá? Isso é um estudo mais completo sobre essas instituições. Todas elas se submetem à licitação pública. Você pode olhar isso lá no artigo 37, inciso 21 da Constituição Federal, e na própria Lei de Licitações Públicas, né, nós temos na Lei 8.666 essa previsão, e também essa necessidade que ele está falando de que exerce atividade econômica, ela dependeria de uma norma específica lá da 173. Mas lá está dizendo que ela tem que ter uma lei específica, o Estatuto da Empresa Pública e da Sociedade de Economia Mista que exerce atividade econômica. Essa lei não existe, mas se um dia for editada, ela vai cuidar justamente dessa licitação, que pode ter um tratamento diferenciado em relação à Lei Geral de Licitações, que é a Lei 8.666. Isso a própria Constituição prevê que seja dado um tratamento diferenciado. Então, esse item aqui está incorreto, porque está dizendo que elas estão dispensadas da realização de licitação. Elas têm que licitar. A discussão que de vez em quando pode ocorrer é acerca da norma que será utilizada para conduzir o procedimento licitatório. Mas, enfim, licitar tem que licitar. 37, inciso 21 da Constituição Federal. Então, né, aqui, nosso item 2, errado. Tudo bem? Vamos em frente. 3. Então já dá para ver. Bom, pode ser a letra A, né? Pode ser a letra A, mas também pode ser a letra E. Então vamos seguir.
3. As sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, beleza, são sociedades, né? Empresas, isso, e submetem-se, quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários, ao regime próprio das empresas privadas. Olha só, o que ele utilizou aqui? Ele utilizou o artigo 173 da Constituição Federal. Lá no parágrafo 1º tem lá os incisos, né, e uma das alíneas ali dos incisos, nos parágrafos, lá no parágrafo 1º tem lá as alíneas, e uma delas vai indicar justamente o que está reproduzido aqui, que a sociedade de economia mista, em especial aquela que exerce atividade econômica, mas de uma maneira geral isso pode ser estendido a todas elas, ela vai ser submetida em regra ao regime jurídico de direito privado, com derrogações de direito público que a gente estuda, né, no módulo de teoria. Mas a regra é a submissão ao regime jurídico de direito privado. No final das contas acaba sendo regime híbrido, regime jurídico de direito privado com algumas aplicações de direito público, como por exemplo a submissão à licitação para aquisição de bens, serviços, alienação de bens também. Enfim, tá certinho aí, e você pode anotar o artigo 173 da Constituição Federal para você dar uma verificada no fundamento para a elaboração desse item aqui. Beleza? Então, ficamos com qual gabarito aí? Correto? Item 1 e item 3, gabarito letra E. Gabarito letra E na nossa questão número 37. Tranquilo? Belezinha? Isso aí. A questão é bem interessante, né? Não é uma questão facilzinha, não. Quando você vê o Decreto-Lei 267 ali, até assusta, né? Mas quem está em dia com os estudos bem realizados, conseguiria acertar essa questão aqui. Então, atenção para o 173 da Constituição. Vamos em frente. Questão 38. Já dá para a gente identificar que será uma questão de advogado, da EP, do ano de 2010. Vamos dar uma olhadinha. Bom, em princípio está falando de agência reguladora aqui. Agência reguladora, muito interessante para a gente. E afinal de contas, né, a CGU Rio, ela faz concurso para agência reguladora. A ANP está aí, né, nesse momento da gravação, com um foco principal. Então vamos ficar atentos, tá? A gente vai trazer um volume de questões aqui para você bem interessante. E você estuda, obviamente, a legislação específica da agência reguladora e, incrementando isso, podemos ter questões de direito administrativo sobre o tema também. Então vamos lá. A respeito do regime jurídico aplicável às agências reguladoras, né, de uma forma geral, tem lá aquela lei geral das agências reguladoras, né, que bota alguns parâmetros. Considere as assertivas abaixo. Então vamos lá. Item 1. As agências reguladoras federais são criadas por meio de decreto autônomo do Presidente da República, observada a necessária autonomia administrativa e financeira, que confere a elas independência frente ao Poder Executivo respectivo. Bom, você deve saber que uma agência reguladora é uma autarquia sob regime especial. No modelo federal, ao menos, é essa a forma de surgimento das agências reguladoras que atuam efetivamente no âmbito da nossa estrutura administrativa. E, tratando-se de autarquia, só é possível a criação através de lei específica. Então, um decreto, coloca aqui, né, autônomo do chefe do Poder Executivo, não tem essa aptidão. Somente uma lei específica na forma do artigo 37, mais uma vez, 19 da Constituição Federal. Então, de cara, por essa parte inicial aqui, a gente já identifica o erro desse primeiro item aqui. É óbvio que elas têm autonomia administrativa, uma maior autonomia administrativa e financeira para regular o segmento sob sua responsabilidade, né, uma independência, uma ausência de hierarquia que é típico de qualquer entidade da administração indireta, mas essa parte inicial do item se apresenta como equivocada, porque não é decreto autônomo, é lei específica. Então, mais uma vez, 37, inciso 19 da Constituição. Então, vamos lá. Item 2. Os dirigentes das agências reguladoras federais no Brasil
são nomeados para exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo presidente da República. Aqui nós temos alguns equívocos, né? Os dirigentes, ou a diretoria executiva, ou a presidência, depende da estrutura da autarquia sob regime especial, ou da agência reguladora propriamente dita, eles são submetidos a um procedimento diferenciado para sua escolha. Normalmente, né, a regra é, claro que você vai estudar a legislação específica da sua agência sobre isso. Agora, a regra é a designação pelo presidente da República, a submissão a sabatina do Senado, enfim, aquele procedimento diferenciado para a escolha. Então não é um cargo em comissão na sua essência. A gente pode dizer que seria um cargo de natureza especial. Não há uma obrigatoriedade de que esse dirigente ele seja alguém que já integre os quadros da administração pública de uma forma geral. Não há nenhum percentual para que isso venha a ocorrer, regra geral, tá? Então, não há também uma livre nomeação e exoneração, porque esses dirigentes eles normalmente vão exercer um mandato. Normalmente não, nas agências reguladoras eles vão exercer um mandato para preservar uma maior autonomia no segmento de regulação, no que tange a regulação técnica, preservando a técnica naquele segmento. Então, a escolha é uma escolha que deve ser pautada na técnica. E esse indivíduo, uma vez escolhido e investido lá na função de dirigente, ele não pode ser retirado ao bel prazer do chefe do executivo. Só em situações excepcionais que isso poderia vir a ocorrer, né? Inclusive quando ele pede para sair. Agora, não há uma liberdade que é própria em outras entidades da administração indireta de se colocar e tirar os dirigentes ao bel prazer do chefe do executivo. Há um tratamento diferenciado que envolve um procedimento para a escolha, para o preenchimento da vaga, e o exercício de um mandato pré-estabelecido na legislação respectiva de cada uma das agências. Então, é equívoco falar que fica sobre livre nomeação e exoneração do presidente da República. E também é equívoco falar que eles exercem cargos em comissão. São cargos diferenciados, cargos de natureza especial, que talvez seja o melhor enquadramento para quem exerce as funções de direção na chefia de agência executiva. Tudo bem? Então, mais uma vez aqui, ó, é óbvio que a depender da sua agência que você está estudando, você vai desenvolver um estudo de legislação específica e vai aprofundar isso aqui. 3. Nos limites da deslegalização operada pelas leis específicas que criam as agências reguladoras, tais entidades exercem poder normativo e emitem normas genéricas e abstratas a serem observadas no âmbito do segmento objeto de regulação. Esse item apresenta-se correto, é até um tema bem festejado que eu digo estudado, né? Trabalhado com uma certa cautela por parte da doutrina de uma forma geral, mas com uma discussão que surge sobre esse termo aqui, né? Deslegalização ou deslegiferação. Tem um outro termo que utiliza-se para colocar aqui. Deslegificação. É você tirar um tema que seria típico de lei, porque o legislador ele não tem um domínio técnico sobre uma determinada matéria e passar quase que uma carta branca para a agência que vai realizar as normas de regulação do setor. Vai estabelecer, a partir do exercício do poder normativo, a quem chama de poder regulatório. Seria algo a mais em relação ao poder regulamentar. Mas, enfim, no final das contas acaba sendo a mesma coisa, mas com uma liberdade maior, uma maior amplitude, uma autonomia maior, porque a lei em si ela não estabelece muitos parâmetros que devam ser observados pelo administrador no momento da regulação. É meio que dar uma carta branca para que o segmento ele seja regulamentado a partir praticamente do zero pela agência reguladora que domina todo aquele aspecto técnico, né? Só você imaginar os segmentos onde estão envolvidos petróleo e gás. O que o legislador sabe disso? Ele vai politicamente pensar nisso, ele não vai pensar tecnicamente. Energia, telefonia. Se ele tiver que fazer uma lei, ele pensando politicamente, ele vai atender os interesses políticos. Isso não é bom para aquele segmento sob regulamentação. Então,
para preservar o setor, né, e dar assim, uma segurança aos aqueles que vão participar daquele segmento, investindo recursos para obtenção de lucros. A disciplina que é dada no segmento preconiza e prioriza a técnica e não a política. Tá? E por isso surge essa ideia aqui de deslegalização ou deslegiferação, que viabiliza a atuação da agência reguladora com uma autonomia bem extensa em relação ao aspecto sobre seu campo de regulação, desenvolvendo o chamado poder regulatório. Tá? Então está correto. E é uma boa, né? Uma boa questão que trabalha esse tema. Então, 1 errado, 2 errado, 3 correto. Gabarito da questão aí, ó, letra C, né? Letra C é o que se encontra o item 3 como o único que está correto. Beleza? Questãozinha boa, pode definir alguma coisa na nossa prova, não é isso? Vamos em frente. Questão 38 fica para trás. Próxima questão. Questão 39. Questão sobre princípios. Questão não vai ser rápido, né? Tem muito aí o que analisar. É só enunciado. É uma questão que a gente pode considerar que seja antiga, mas que, apesar de ter sido aplicada há um tempo atrás, ela ainda é atual. Então, por isso, nós trazemos. Então, olha lá. A Constituição Federal enuncia princípios básicos da administração pública, em especial lá no 37, né? A doutrina, no entanto, reconhece outros princípios que, embora não referidos direta e expressamente na Constituição, igualmente se aplicam à administração. Assinale o único dos princípios abaixo que não se enquadra entre os princípios expressos. Quando a gente fala princípio expresso, é aquele princípio que está no texto. A gente lê esse princípio, ele está ali expressamente previsto no texto. Analisando a Constituição Federal, os princípios da administração pública, eles estão lá no artigo 37. É o tal do LIMP, né? Os expressos. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estão lá no 37, colocados de forma expressa. Além desses, a gente encontra lá no 5º também, no 155, ampla defesa contraditória nos processos administrativos. Também estão expressos lá no artigo 5º. Enfim, apesar disso, o sistema jurídico admite, a partir da sua interpretação, o reconhecimento dos chamados princípios implícitos, princípios reconhecidos, né, decorrente do sistema, a doutrina e a jurisprudência percebe a presença desses princípios orientando a elaboração do ordenamento de uma forma geral. E 2 deles se destacam que não estão expressos, inclusive o Celso Antônio Bandeira de Mello diz que estão entre os pilares do regime jurídico administrativo, que é a supremacia do interesse público, que não é absoluta, existem restrições, limitações, e a indisponibilidade do interesse público. Essa questão, ela não foi perfeita, que aqui deveria estar a indisponibilidade do interesse público para estar mais correto. Mas sabendo, os 5 que estão lá no 37, faltou só a legalidade aqui, obviamente a indisponibilidade será o nosso gabarito, que é o único que não se enquadra entre os princípios expressos. Tudo bem? Então, não tem maiores comentários, a questão sairia por aqui. O gabarito, mais uma vez, é a nossa letra E. Tranquilo? Questão daquelas que, apesar de ser para nível superior, é relativamente fácil, se não muito fácil, se não extremamente fácil, e a gente teria que acertar. Beleza? Vamos em frente. É só para você perceber que existe questão fácil. É uma questão antiga? Pode até considerar. Mas eu trouxe ela mais para citar para vocês a indisponibilidade e a supremacia como as bases do regime jurídico administrativo que não estão necessariamente expressos, né, como princípios no artigo 37. Tudo bem? Belezinha? Vamos em frente aí. Vamos lá para não dar colher de chá. Lembrando sempre, se possível, faça a questão, depois venha para a correção. Então, mais uma questão envolvendo aspectos principiológicos. Sesgran Rio, analista, Banco Central, do ano de 2010.
Após consulta formulada pelo governador, o órgão central do sistema jurídico de um Estado membro da Federação exarou parecer revendo a interpretação anteriormente conferida a determinada norma administrativa, aplicando-a retroativamente de forma a cessar direitos que já haviam sido reconhecidos a diversos interessados. Essa postura da administração pública agride o princípio básico da... Bom, o que ocorre aqui nesse enunciado? Você tem uma lei que é submetida a uma interpretação. E essa interpretação confere direitos e interesses ao longo da sua aplicação a pessoas que estão ali de boa fé. E uma nova interpretação surge daquele mesmo dispositivo de lei, modificando as decisões inerentes à aplicação daquela norma. Então, pessoas que talvez tenham obtido um benefício não obteriam diante dessa nova interpretação. Quer ver um exemplo típico? Direito de vaga para servidor público removido de ofício em um estabelecimento de ensino congênere em outra localidade, independentemente de vaga. Isso normalmente os estatutos vão prever, como por exemplo a Lei 8.112 prevê. E a interpretação que pode se dar em relação ao estabelecimento de ensino congênere pode variar ao longo do tempo. O estabelecimento de ensino congênere pode ser, olha, aquele estabelecimento que desenvolve a mesma formação, independentemente se público ou privado. Aí uma pessoa, por exemplo, é estudante de uma universidade privada em um estado, é removida de ofício para outro estado e poderia obter vaga em uma universidade pública. Se isso vier a acontecer, foi de acordo com a interpretação daquele momento. Tempos à frente, muda essa interpretação. Além do estabelecimento de ensino congênere, além de ser aquele que tem uma formação na mesma área, depende da sua natureza, se é pública ou privada. Se a pessoa sai de uma universidade privada, tem vaga numa universidade privada. Sai de uma pública, tem vaga numa pública. Não sei, né? Então, esse aspecto congênere agregou mais uma informação. Essa nova interpretação vai atingir aquele indivíduo que obteve o benefício diante da primeira interpretação? Não, porque ali nós temos o ato jurídico perfeito. E não há que se aplicar retroativamente uma nova interpretação que é dada a um dispositivo de lei. Tá? Então mudou a interpretação, a lei é a mesma. E essa mudança não vai interferir nas situações anteriores. Isso é algo que protege a chamada segurança jurídica, que é a estabilidade das relações jurídicas, que precisam se estabelecer de tal forma a gerar uma garantia de que aquilo ali não vai ser mais alterado. Senão, né, seria uma insegurança muito grande. O cara mudou lá na frente, vai mudar tudo lá atrás. Então são diversos aspectos que se aplicam à preservação da segurança jurídica, como a própria prescrição, e essa vedação de aplicação retroativa de nova interpretação de dispositivo normativo. Beleza? Então, onde está o nosso gabarito? O gabarito está aqui, ó. Letra D de dado. Essa postura da administração, que aplica retroativamente uma nova interpretação de dispositivo legal, agride a segurança jurídica. Tá? Normalmente, essa proibição ela se encontra expressa nas leis de processo administrativo. A Lei de Processo Administrativo Federal tem isso, lá no artigo 2º, parágrafo único, lá no item 13. É um critério relativo ao processo administrativo federal. Tudo bem? Então, não custa nada, né? Vamos marcar aqui o gabarito letra D de dado. Perfeito? Então vamos nessa, vamos em frente. Questãozinha Banco Central, né? Questão 41, investigador de Polícia Civil, Rio de Janeiro, de 2006, questão um pouco antiga, mas traz alguns aspectos relativos ao servidor público que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Sobre as diretrizes constitucionais da administração pública, está correto afirmar que... Então, a questão nos exige a marcação da alternativa correta. Então, temos 4 incorretas e uma correta. E óbvio que cada uma das incorretas a gente vai identificar o equívoco. Então, letra A. É correto afirmar que é de 12 meses o prazo máximo de validade de concurso público. Isso está lá na Constituição, né? Quem estuda direito administrativo sabe muito bem disso.
o prazo de validade do concurso é de até 2 anos, prorrogável uma vez por igual período. Isso é o artigo 37, inciso 3 da Constituição Federal. Então a letra A está fora. Letra B. É vedado aos estrangeiros o acesso a cargos, empregos e funções públicas? Não. O acesso a cargos, empregos e funções públicas por parte de estrangeiros pode ocorrer na forma da lei. O Estatuto Federal, por exemplo, ele vai admitir essa possibilidade para cargos de professor, técnico, cientista em universidades e instituições científicas e tecnológicas. Está lá no artigo 5º, salvo engano, parágrafo 2º e 3º do Estatuto Federal. Tá? Então, desde que a lei preveja, é possível que um estrangeiro ele se torne titular de cargo, emprego e função. E, por favor, não confunda o estrangeiro com o brasileiro naturalizado. Se o cara é japonês, veio para o Brasil e se naturalizou, preencheu os requisitos e se naturalizou, esse cara é brasileiro. O acesso dele é feito da forma que se faz qualquer brasileiro, inclusive os natos. Só alguns vínculos que são típicos de brasileiro nato, mas fora isso ele é brasileiro. A gente está falando de uma pessoa que é estrangeira, vem para o Brasil, não gosta do Brasil, está aqui a trabalho, enfim, não quer se naturalizar, mas poderia essa pessoa se tornar titular de um cargo, emprego e função pública na nossa administração? Sim, mas na forma da lei. Tá? Artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. Então a letra B está fora. Letra C. Afirmar que é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Perfeito, né? Essa livre associação sindical, ela está prevista lá no artigo 37, inciso 6 da Constituição Federal. E é aquela chamada norma constitucional de eficácia plena, de eficácia imediata, onde não é necessária uma regulamentação para que o direito possa ser exercido. O direito de associação sindical ele pode ser exercido independentemente de qualquer regulamentação infraconstitucional a partir do próprio texto constitucional. Ou seja, as categorias dos servidores públicos, de uma forma geral, elas podem se reunir, criar suas associações sindicais e defender os interesses da categoria a partir dessas associações sindicais. Ok? O militar que não pode estabelecer associação sindical e também não tem o direito de greve. Agora, o servidor público, ele tem essa garantia constitucional. Tá? Então, anota lá, 37, inciso 6 da Constituição Federal. Letra D. Vamos ver os erros, né? Permitida a acumulação remunerada de até 2 cargos de qualquer espécie? Não, né? A regra é que não é possível a acumulação de cargos, empregos e funções públicas. Isso está no 36, inciso 16, no 37 da Constituição Federal, incisos 16 e 17. Mas temos algumas exceções diante da chamada compatibilidade de horários. Em regra, são 2 cargos de professor, 2 de profissional da área da saúde com profissões regulamentadas e 1 de professor com técnico cientista. Tá? Técnico científico. Tá? Mas desde que haja compatibilidade de horários, tem a questão lá do vereador também, havendo compatibilidade de horários, mas enfim, são exceções. A regra é a proibição. Aqui está falando que é permitida, então está fora. Letra E, se você não anotou, artigo 37, incisos 16 e 17, um tema bem frequente em concurso público. Letra E, assegurada a vinculação de espécies remuneratórias para efeitos de remuneração de pessoal do serviço público, na verdade, é vedada a vinculação. Tá? Vedada a vinculação e não assegurada. Isso vai estar lá na parte que envolve o aspecto remuneratório na Constituição Federal do servidor público. Artigo 37 começa ali no 10, vai até o 15. Esse aqui, vedada a vinculação, olha, é o inciso 13, né? O inciso 13 do artigo 36. Depois você vai dar uma conferidinha lá, se não é 13 é 14, mas tenho quase certeza que é o inciso 13. Tudo bem? Então, confirmado aí o gabarito na letra C de casa, explorando diversos dispositivos do artigo 37, incisos, né, do artigo 37, que trabalham a questão do serviço público na administração. Beleza? Tranquilo?
Essa questãozinha aqui a gente teria que acertar também. Né? O candidato bem preparado tem que acertar. E sempre alertando a você, reta final de concurso, você que me conhece sabe que eu sou, né, eu venho do mundo dos concursos, né, tenho formação em Direito, sou formado pela FRJ, sou titular de um cargo de bacharel de Direito, e o meu mundo é o concurso público, né? Já tive outros cargos também. E a experiência que eu tenho a trazer para você é que você está fazendo o que deve ser feito, uma reta final baseada em cima de exercícios, a maior quantidade possível, em especial da banca. Mas se não tem a banca, a gente vai buscar outros exercícios também, que estão aí à disposição, com as devidas cautelas. O foco principal é na instituição que está fazendo concurso, e às vezes tem aquelas matérias que não tem exercício, não é verdade? É uma matéria específica, só cai nesse concurso, tem pouco exercício. Você mesmo elabora os seus. Vai queimar neurônio para fazer os seus, botar a cabeça para pensar, que é pensando que a gente assimila o conteúdo. Destaca os principais artigos, os principais dispositivos, as principais informações, faz exercício, se tiver um grupo de estudo, faz alguns, passa para o colega e vice-versa, e assim você vai acrescentando. Lembrando, muitas vezes num concurso bem disputado que vai definir o conteúdo específico, então a gente tem que ser bom também no conteúdo específico, não tem para onde correr. Se quiser pegar a vaga, se não quiser ficar fazendo ali figuração, né, sem a perder de vista. Então tem que fazer esse esforço diferenciado. É claro que cada um tem o seu momento, e se você está aqui estudando, eu espero que você chegue nesse momento também, e a gente sabe disso. A gente se entrega a um concurso para disputar a vaga, a gente tem que esgotar aquilo que pode ser perguntado, beleza? Vamos lá, vamos em frente, deixa de papo furado, professor, vamos trabalhar. Então vamos nessa, artigo 40, questão 42, fala tanto artigo que vê um número, fala artigo. Questão aí bem atual, Sesgran Rio, advogado, Petrobras, do ano de 2015. Vamos dar uma olhadinha nela. Um agente público, no exercício regular da sua atividade de fiscalização, autua e interdita posto de gasolina situado no município 20, vinculado ao estado. E aí ferrou, né? Pensei que era 20, mas é município XX vinculado ao estado W. Esse ato é inerente ao denominado. Bom, é atuação de Estado. Fiscalização pode ser uma fiscalização da própria agência reguladora. Vai verificar a observância das normas e, de uma forma geral, que regulam o desenvolvimento de uma determinada atividade, em especial estabelecida por aquela agência reguladora. Né? Aqui a gente está falando da Petrobras, e essa atividade que atinge a esfera de liberdades das pessoas, incluindo aí pessoa física e pessoa jurídica, no campo de exercício de direitos e do desenvolvimento de atividades, ela é inerente ao exercício do poder de polícia, né? Poder de polícia que tem muito a ver com a polícia cotidiana no nosso dia a dia, muito pelo contrário, é o poder de polícia do Estado, que vai interferir na esfera de liberdade das pessoas para buscar a satisfação de um interesse coletivo, um interesse público de uma forma geral. Ok? O poder de polícia ele tem, né, seus campos de estudo, seus atributos, as suas características, tem temas que são estudados no poder de polícia, mas aqui está explorando simplesmente uma expressão do exercício do poder de polícia efetivamente, que é uma atividade de fiscalização e sancionamento dentro do ciclo de polícia. O ciclo de polícia que envolve normatização, consentimento, fiscalização e sanção. Aqui o agente ele está implementando a lei, então é a atividade repressiva no poder de polícia. Lembrando que a normatização e o consentimento são mecanismos preventivos, a fiscalização e a imposição de sanções são expressões repressivas do poder de polícia, integrante lá do ciclo. Então, gabarito aqui, ó, poder de polícia, letra A. Tá? Aí o restante não tem, né, dever administrativo, né, enfim, não tem a ver com a atuação do servidor, mas não necessariamente é ato inerente ao denominado dever administrativo, não é referente a isso.
Ato discricionário é outro contexto de estudo, decreto regulamentar, é normatização, alvará de agência é o consentimento, tá? Enfim, gabarito letra A. Vamos nessa!